Oi, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa. Porque quanto mais a gente se cuidar, mais rapidamente nós nos encontraremos. Tenho certeza que estamos todos morrendo de saudade de vocês. Eu sou a professora Luciana Vilarim e hoje nós vamos tratar com vocês de um tema muito importante. Então, para começo de conversa, eu gostaria de saber de vocês se vocês já pararam para pensar de onde é que vem todos os materiais que nós usamos na nossa vida inteira. Já pararam? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Uhul! Muito bem! Acertou quem respondeu que esses materiais vêm exatamente da Terra. Pois bem, pessoal, o uso desses materiais, o uso indevido, o descarte indevido que nós fazemos desse material vem causando grandes danos para o nosso meio ambiente. São coisas assim como poluição dos rios e mares, queimadas de florestas, desmatamentos clandestinos, mortes, muitas mortes de animais marinhos e selvagens, enchentes nas grandes cidades. Vocês perceberam, por exemplo, nesses dias que está chovendo bastante, vocês veem, né, no jornal, na televisão, o quanto tem de cidade se acabando embaixo de água. Uma besteirinha de chuva, basta 1 hora de chuva e as ruas já estão totalmente alagadas. Isso acontece por quê? Por exemplo, na cidade do Recife, aqueles canais que aí estão lá no meio da cidade, de repente a cidade alaga, e quando a gente vai ver o que é que tem dentro, garrafas de refrigerante PET, estofado, sofá que a gente senta em casa, geladeira, colchão, isso é coisa que se joga dentro de um canal. O que é que vai acontecer? Obstruir as passagens da água e provoca enchente. Então, enfim, minha gente, essas coisas que nós mesmos, enquanto seres humanos, provocamos, causam danos para a gente mesmo. Então, o que é que nós poderemos fazer para mudar essa história? Vamos parar para pensar? Então vejam, no dia 22 de abril se comemora o Dia Mundial do Planeta Terra. Esta data foi criada para sensibilizar e refletir sobre as iniciativas urgentes que a humanidade precisa tomar para salvar o planeta e para desenvolver também uma consciência sustentável, visando diminuir o impacto negativo das ações humanas causadas ao meio ambiente. Então, neste dia tão especial, que nós possamos parar para refletir naquilo que nós estamos fazendo para o bem do nosso planeta. Então, parem, pensem direitinho o que é que eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, posso fazer para ajudar a mudar essa história. Ok? Posso contar com vocês? Próxima semana eu quero ver as respostas dessas minhas perguntas. Fechado? Confira agora algumas dicas de sustentabilidade. Quando falamos de impacto ambiental negativo, falamos de grandes empresas, mas também de pequenas atitudes. Vamos ver algumas dicas. Economize água, evite o consumo exagerado de energia, separe os lixos orgânicos e recicláveis, diminua o uso de automóveis, consuma apenas o necessário e evite compras compulsivas. Utilize produtos ecológicos e biodegradáveis. Por favor, não jogue lixo nas ruas. Não jogue fora os objetos e roupas que você não usa mais. Prefira doá-los. Com atitudes simples, podemos diminuir nossos efeitos no meio ambiente. Pense nisto. O Dia Internacional da Terra foi criado em 22 de abril de 1970 pelo então senador americano Gaylord Nelson. O objetivo dele era chamar a atenção da população e dos governantes para os problemas ambientais que afetavam nosso planeta naquele momento. A convocação foi um sucesso. Milhões de pessoas nos Estados Unidos manifestaram a favor das mudanças e atitudes ambientais, pelas causas ambientais. Em 1970, o Dia da Terra já era comemorado na maioria dos países, mas em 2009 a ONU decidiu decretar e instituiu definitivamente o dia 22 de abril como o Dia Mundial da Mãe Terra.
É isso aí, estudante. E existe um conceito muito interessante envolvido por trás aí da preservação do planeta. É o conceito de sustentabilidade. Você saberia me dizer qual que é o conceito de sustentabilidade? Bom, o conceito de sustentabilidade ela tem a sua origem relacionada ao termo desenvolvimento sustentável, que é definido justamente como aquele que atende às necessidades das gerações presentes, tá? Sem que comprometa as necessidades das gerações futuras, daqueles que virão no futuro. Então, utilizar esses recursos de forma consciente para que ele não venha a faltar no futuro. Como, por exemplo, a água, tá? Como, por exemplo, os solos aráveis, ok? E entre outros recursos naturais, tá bom? E existem envolvidos dentro desse processo de sustentabilidade duas práticas que contribuem muito, tá? Para a efetivação desse termo. A primeira delas é a conservação. Tá? Nas nossas leis, nas leis brasileiras, a conservação significa a proteção de recursos naturais. Né? É necessária essa proteção, tá? Com justamente a utilização de recursos racionais, utilizar esses recursos de forma racional para que não venha a faltar justamente para as gerações futuras, garantindo que essa sustentabilidade ocorra de forma efetiva. Beleza? A segunda delas é a preservação, tá? Então existe aí uma diferença entre conservação e preservação. A conservação, eu conservo, tá? Mas eu posso utilizar esse recurso de forma consciente. Eu não vou deixar de utilizar ele, como a água, por exemplo, tá? Como alguns outros recursos que nós utilizamos no dia a dia e nós decidimos aí em diferentes situações reciclar, reutilizar, e isso é muito importante e também é uma prática que contribui muito, tá? Para a preservação aí do meio ambiente. A outra prática é a preservação. Como que é a preservação? A preservação, de acordo com as nossas leis brasileiras, ela visa, tá, a integridade e a perenidade de algo, de algum recurso. Tá? O termo se refere à proteção integral desse recurso, a intocabilidade desse recurso. Então, diferente da conservação, na preservação eu paro de utilizar esse recurso. Preservação, parei de utilizar, preservei, ok? É diferente da conservação. Conservação, conservei para utilizar de forma consciente. E a preservação, ela se faz necessário quando há justamente o risco de perca de biodiversidade, perca de fauna, perca de flora, e isso ameaça muito a biodiversidade do planeta. Principalmente dentro de um ecossistema ou de um bioma como um todo. E o que é que nós podemos concluir com isso? Podemos concluir com isso que a concepção de sustentabilidade ela pressupõe aí uma relação equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando a sua totalidade, beleza? Em que todos esses elementos aí afetam e são afetados reciprocamente pela ação humana. Então se liga, existe a diferença entre conservar e preservar, e esses dois hábitos são importantíssimos para a sustentabilidade do nosso planeta. Até agora, falamos bastante sobre sustentabilidade, sobre conservação e também sobre preservação. E agora, o que é que tem a ver todos esses elementos com a globalização, com o planeta? Para garantir uma boa relação entre globalização e meio ambiente, é preciso que as sociedades vençam o desafio de desenvolver entre si
uma perspectiva sustentável. Por definição, o que é globalização? Que a gente escuta falar tanto nos meios de comunicação. Globalização é entendida como um processo de integração global ao período que corresponde, entre as sociedades, como sendo o maior avanço e expansão do sistema capitalista. Mesmo que de maneira desigual e por vezes contraditória, todas as partes do mundo encontram-se conectadas com um grande fluxo de informações, capitais, bens e valores culturais. Tal panorama influencia, sem dúvida, a forma como o ser humano interage e gera impactos sobre o meio natural. No âmbito da questão ambiental na globalização, podemos considerar como principal marco histórico para a intensificação da alteração do meio natural pelas sociedades que estão se desenvolvendo. Isto ocorreu durante a Revolução Industrial. Por quê? Porque posteriormente vieram muitas transformações. Ampliou-se com a industrialização o consumo e a pressão sobre os recursos naturais, renováveis e não renováveis, como, por exemplo, o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos, como foram falados anteriormente. Além disso, a transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada da produção de um grande volume de poluição atmosférica, poluição do solo e de outros tipos de poluição. As consequências geradas pelo desenvolvimento industrial dos últimos 250 anos são bastante discutidas, porque os seus limites exatos ainda não são muito precisos, sendo alvo de grandiosos debates no meio científico. E, possivelmente, as grandes conferências que retratam o estudo do clima no mundo ainda fazem parte de uma composição de fatores que, diante da atmosfera existente, o esgotamento natural dos recursos e, sem dúvida, amigos, os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, somam-se os eventos climáticos que, na opinião da maioria dos estudiosos, podem ganhar um contorno dramático em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. Por isso, amiguinhos, vamos nos conscientizar e preservar o que nós temos de mais importante, que é o nosso planeta. Então não vamos apenas comemorar no dia de hoje, mas sim todos os dias. Preservação e conservação é fundamental.